Oi, gente, boa noite. Vocês sabem que quando eu venho aqui fazer um vídeo, né, eu geralmente partilho das minhas vivências, das minhas experiências. E o vídeo que eu venho partilhar com vocês hoje foi uma pergunta que é um tema que sempre me pega de surpresa. E eu acredito que muita gente passa por isso, muitos pais e muitas mães passam por isso. A minha filha de 9 anos chegou hoje para mim e perguntou: Mãe, o que é ser virgem? A princípio, isso já mexe com toda a minha experiência cultural que eu tive com a temática da sexualidade barra sexo na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Então, como os meus pais trabalharam isso comigo, como a escola trabalhou isso comigo, vem à tona, né, agora quando ela me faz essa pergunta. E daí? Quando a gente, aí, vou responder o quê? No meu manual lá de como ser mãe, como ser pai, não estava dizendo nada disso. E aí, seu filho, sua filha lhe traz essa demanda, lhe traz essa necessidade. E como é que você vai resolver? Como é que você vai fazer? Opção 1. Por eu não saber como fazer, né, como tratar a situação, como responder, eu começo logo a inventar várias desculpas. Menina, deixa isso pra lá. Depois eu lhe falo. Manda sua mãe explicar. Os pais geralmente jogam para as mães a responsabilidade de tratar sobre a sexualidade e sexo com as crianças quando elas vêm fazer as perguntas. Então, a opção número 1 é dizer que você não sabe, que na verdade você não vai dizer isso para um filho, né? Porque você acredita que os filhos acham que você sabe tudo. Então, como eu não sei como dizer, como responder para a criança, eu simplesmente dou uma desculpa esfarrapada que outra hora eu vou dizer e que eu espero que ela não me pergunte de novo. Só assim eu me livrei, né, de dizer, de dar essa resposta. E eu escuto muita gente dizendo que não sabe tratar esse tema de forma nenhuma com os filhos, né? Porque você pode não ter tido ele, né, trabalhado de forma tranquila com você, porque é um estágio da vida, é um estágio biológico do corpo também. Então, isso não foi apresentado para você de forma tranquila, na verdade, foi te negado conhecer sobre isso, e aí você teve que conhecer da forma talvez mais atropelada que seja, que é o já fazendo, já descobrindo depois, né? E aí você não sabe como lidar com essas situações. E agora, quando você sai do espaço de filho que você era e você passa a assumir o papel de pai e mãe, você vai se deparar com certeza com perguntas dessa natureza, né? Porque é natural da criança querer saber. Às vezes ela escuta de outra criança e vem perguntar aos pais. Nossa, nós, quando elas vierem nos perguntar, nós vamos ser as pessoas mais felizes da face da terra, porque ela veio nos perguntar, então ela veio a uma fonte que ela acredita que é segura e que ela acredita que vai falar a verdade para ela, né? Vai dizer, vai explicar direitinho. Quando a gente se nega, ela vai buscar outras fontes, seja os coleguinhas da escola, da rua, um primo ou prima, porque quando ela vem fazer essa pergunta pra gente, ela já ouviu de alguém, sabe? Alguém já falou, seja uma criança e outra coisa. Pode ser um primo, pode ter sido na escola, pode ter sido na rua, pode ter sido no mercado, né? Ela vai sempre ter um ambiente que vai tratar, que vai trazer à tona essas questões para ela trazer para a família tratar. E outra coisa, minha gente, quando você liga uma TV, os pais estão assistindo programas de TV, né? Seja ele qual for, mesmo que seja classificação livre, por exemplo, ou 10 anos, ou 8 anos, ou 10, sempre tem classificação acima de 10 anos, né? O livre ou a partir de 10. A palavra sexo aparece, a palavra transar aparece. Aparecem várias palavras do universo da sexualidade e do sexo, porque a gente precisa, como pais e mães, saber a diferença entre sexualidade e sexo, tá? Para a gente poder conversar com os filhos e filhas quando trouxerem essas demandas para a gente.
Não adianta dizer, você ouviu onde? Porque você já começa a intimidá-lo. Ele já começa a ficar com medo, já começa a dizer, nossa, se eu disser, eu vou apanhar, vou ficar de castigo, então é melhor eu mentir. Ou é melhor eu não falar a verdade, né? Porque isso aí vai ajudar a eu não ser punido. E aí a gente, pai e mãe, perde uma grande chance de tratar de forma como deve ser tratado a temática para a criança de acordo com a idade dela. Não quer dizer que, por exemplo, para minha filha de 10 anos, ou de 9 anos, que acabou de me fazer essa pergunta hoje, eu vá contar todos os processos de penetração, porque eu, na minha concepção, não é uma regra, você pode usar isso diferente para com seus filhos, essa é a minha concepção e a minha postura. E eu trato isso bem leve com ela, né? A ponto de dizer, olha, tem detalhes que você vai precisar aprender, só que eu vou esperar um pouco a sua idade, né? Você ficar um pouco mais velha, amadurecer. Mas tem questões que eu preciso tratar com você agora. Porque se eu não responder essa pergunta, ela vai buscar resposta. E aí, ela disse bem assim, depois que eu fui falar, né, o que era ser virgem, eu fui pela vertente da ausência do sexo. Então, quando o menino não faz sexo, ele pode ser considerado virgem. Quando a menina não faz sexo, ela pode ser considerada virgem, porque foi a temática mais leve que eu tentei introduzir a resposta a essa pergunta. E aí ela veio complementando, né? Então, o que tem a ver você ser virgem e não poder engravidar? Então, vocês vejam o nível, né, de conversa que ela teve, ou com uma coleguinha na escola, ou uma rua, ou uma parente, ou em alguma coisa que ela assistiu e eu não estava presente para ver. Por mais que eu a oriente, por mais que eu ajude a escolher, a selecionar quais os programas que ela vai assistir, quais os horários que ela pode estar na TV, que ela pode estar estudando, que ela pode estar fazendo outras atividades de brincadeira aqui em casa. Ela fez aqui uma lista, ó, tá? Aqui ela escreveu, a gente escreveu junto, construiu junto essa lista. O que fazer quando não estou na tela? Tela de celular, tela de qualquer outro aparelho tecnológico, tela de TV. E aí ela listou algumas brincadeiras que deixa aqui porque às vezes ela não tem ideia do que fazer para sair da TV e para sair do celular, né? Então, mesmo com toda essa tentativa de fazer com que ela, né, vá amadurecendo nas suas escolhas, na forma dela lidar com a vida, mas eu não posso estar 24 horas com ela assistindo e sabendo o que ela está assistindo. E aí ela vai se deparar sim com contextos em que vai ouvir isso, né? Às vezes a gente sabe que tem adultos que conversam na frente de crianças e conversam como se a criança fosse uma sem cérebro, né? Sem intelecto. E aí começam a falar de questões de adultos na frente das crianças, né? Achando que não, ela não está entendendo nada, não. A gente olha a forma como a gente trata a criança e perde a essência de ver aquele sujeito como um ser em construção. Então, aí eu disse para vocês a opção 1, né? Qual é a opção 1 que a gente vê em grande maioria acontecendo. E a opção 2 é responder. Responder. Para isso, pais e mães, vamos buscar estudar, vamos buscar ler, vamos buscar assistir vídeos como esse aqui que eu estou trazendo para vocês, partilhando um pouco da minha experiência, para quando os nossos filhos trouxerem essas demandas, né, de sexualidade e de sexo, a gente possa fazê-los passar por essa situação de forma leve, de forma tranquila, que quando você não fala daquilo, infelizmente você estimula, você instiga, porque a curiosidade, ela só existe enquanto não tiver uma resposta que ela ache convincente.
Então, se eu nego a resposta, eu estou cada vez mais aumentando essa curiosidade. E aí, o nosso problema é que ela vai buscar uma resposta em alguém ou em algum lugar que não vai ter o cuidado de responder para ela da forma como nós, pais e mães, teríamos, porque a amamos e sabemos que a nosso filho ou nossa filha vai passar por esse estágio natural da vida, que é a descoberta da própria sexualidade, dos seus desejos, né, dos hormônios, das mudanças no corpo, vai saindo do estágio da infância, entrando no estágio da adolescência, onde passa por todas essas transformações que nós, pais e mães, passamos, mas eu garanto para vocês que a maioria de nós não passou de forma confortável. A gente não passou por essa experiência de forma leve, de forma tranquila. A gente viveu muitos tabus, muitas coisas ninguém explicou pra gente, né? A gente teve que aprender às vezes com um colega, com uma colega, e pouca gente teve a oportunidade de aprender isso também na escola. Lembrem-se, pais e mães, vocês não podem dar para a escola a responsabilidade que é de vocês, não. Não pode exigir que a professora ou o professor da escola fale com seus filhos sobre sexo e sexualidade na mesma linguagem que cabe a você falar para eles. A gente pode partir das questões mais científicas sobre sexualidade e sexo, né? O que é que apresentam para as crianças hoje em dia? Estão apresentando conceitos distorcidos do que seja. Traz muitas malícias, traz muitos termos pejorativos. Eu me deparo muito com a questão da minha filha, por exemplo, ela dizer que colocaram, né, escreveram um nome na carteira, na banca da escola, da escola dela, da sala de aula, e ela não entendeu porque o colega dela foi punido porque escreveu, né, este nome na banca, que na verdade era o nome Paulo, referência a isso. E aí ela dizia, eu conversei para ela, né, que é um dos nomes pejorativos que é dado ao órgão sexual masculino, ao órgão genital masculino, né? E aí ela olhava e dizia, nossa, não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum você colocar este nome, que é um pedaço de madeira qualquer, fazer essa analogia, essa simbologia. Então, quando você trabalha, né, essa questão com seus filhos e filhas, mostrando primeiro os nomes científicos, não dando apelido no piu-piu, né? Não, qual é o nome? O nome certo para isso, o nome biológico, o nome científico, o nome que está catalogado, né? Apresente para ele primeiro esse nome, né? Como é que se chama o nome do órgão genital masculino, o órgão genital feminino? Como é que ele funciona? Como é esse aparelho? Porque quando eles começarem a se encontrar, se eles tiverem contato primeiro com essa parte mais científica da nossa biologia, né, da nossa natureza, os nomes pejorativos que virão não vai fazer sentido para eles, de forma nenhuma. Então, conversa franca, aquilo que a gente tem dificuldade, escuto muita gente dizendo, principalmente assim, mães de meninas dizendo que não sabe como é que vai tratar com elas, com as filhas, né, quando começar a surgir os seios, os pelos nas axilas, os pelos na vagina, a própria menstruação, essa transição. E aí, né, não é todo mundo que se sente confortável em tratar dessas questões, porque ela aciona, né, em si a forma como foi tratado com elas. Então, infelizmente, a gente vai precisar sim aderir a novas posturas, principalmente se a gente viu que as posturas dos nossos pais, por conta das suas deficiências, de não ter informação para fazer isso, não nos trouxe benefícios, a gente vai precisar sim reverter essa situação, tá? E trazer para nossos filhos e filhas uma nova possibilidade de passar por essas questões de sexualidade e sexo de forma leve, para que eles não se tornem mais tarde
vítimas de abuso sexual sem saber, vítimas de gravidez indesejada, vítimas de doenças sexualmente transmissíveis, porque nós não conversamos com eles assuntos tão vitais e tão importantes. Então fica aqui a dica de hoje, partilho com vocês essa experiência que tive, né, com a minha pequena, e dizer a vocês que mesmo por não ser fácil, mas a gente precisa sim, né, começar a estudar, a ler como falar de sexo com meus filhos pequenos, né? Como falar sobre sexualidade com meus filhos pequenos. Estudar, pesquisar, e a gente não pode deixá-los aí jogados esperando que uma televisão ensine isso para eles, ou que o Google ensine isso para eles, ou que a escola ensine isso para eles, de forma nenhuma. A escola, ela vai dar um apoio naquelas questões que a família já vem tratando em casa, mas não quer dizer que seja papel dela o papel dos pais. Então, assim, eu convido vocês, né? Esse vídeo espero que ajude muita gente que esteja passando por isso. E também dizer assim que nós não estamos sós, nós somos uma rede, né? Uma rede de relacionamentos, uma rede de gente que pode ser ajudada. Eu como pedagoga, tá? Como psicopedagoga também, estudante de psicologia, me coloco à disposição de pais e mães, né, que queiram sim dialogar, que queiram discutir sobre essa questão, como ajudar os seus filhos. A gente pode fazer uma palestra, um curso, um atendimento individual para que a gente possa sim se fortalecer nessa rede de apoio e ajudar os nossos filhos nessas temáticas que eles vão trazer nos dia a dia da vida deles, do processo de crescimento. Espero que vocês tenham, esse vídeo tenha ajudado a vida de vocês, tá? Peço que inscrevam-se no canal e compartilhem para que outras pessoas também possam, conhecendo essa discussão, saber como lidar com essas situações no seu dia a dia. Tchau, gente!